Bom, então nesse vídeo eu quero comentar aí sobre alguns acontecimentos do mundo da tecnologia que rolaram aí nesses últimos dias. Vamos comentar sobre a entrevista do Dario Amodei, que é CEO da Anthropic, a criadora do Claude, que é concorrente do ChatGPT. Ele foi no podcast do Lex Fridman e falou algumas coisas bem interessantes, principalmente em relação a quando que ele imagina que uma AGI vai surgir aí no mundo e que provavelmente vai acontecer em breve. Vamos comentar também sobre essa alta que está acontecendo aí, principalmente no Bitcoin, depois da eleição do Donald Trump. E por que afinal isso está acontecendo, né? Será que é uma coisa temporária ou é a nova tendência da valorização desse ativo? Então vamos comentar sobre isso e outras coisas de tecnologia nesse vídeo. Bom, então o Dario Amodei, CEO da Anthropic, ele veio aqui no podcast do Lex Fridman, né? E comentou aqui algumas coisas bem interessantes. Mas tem uma parte aqui em particular, onde ele comenta sobre a AGI, quando que ele acha que essa inteligência geral, artificial, aí vai surgir na humanidade. E que é bem interessante os pontos que ele coloca aqui. Então vamos assistir isso daqui juntos. Se você meio que, e isso é totalmente não científico, mas se você meio que calcular a taxa em que essas capacidades estão aumentando, isso faz você pensar que chegaremos lá por volta de 2026 ou 2027. Novamente, muitas coisas podem desviar o caminho. Podemos ficar sem dados. Sabe, talvez não consigamos expandir os clusters tanto quanto queremos. Tipo, se Taiwan for destruída ou algo assim, e sabe, então não poderíamos produzir tantas GPUs quanto queremos. Então, há todo tipo de coisa que poderia atrapalhar todo o processo. Portanto, eu não acredito totalmente na extrapolação direta. Mas, se você acreditar na extrapolação direta, nós chegaremos lá em 2026 ou 2027. Bom, então o CEO da Anthropic acha que isso vai acontecer aí nos próximos 2 a 3 anos, 2026, 2027. O que, convenhamos, é um prazo bem curto, né? Pra gente estar atingindo essa AGI. Uma inteligência que vai ser muito superior à nossa e que vai conseguir fazer tudo o que a gente faz de uma forma muito melhor e muito mais rápida. E assim, eu sei que esse é um tema que muita gente é cética, muita gente acha que isso não vai acontecer de uma forma tão rápida. E que vai depender ainda, sei lá, algumas décadas de desenvolvimento. Muito porque acredita-se que é necessário ainda surgir uma grande tecnologia para resolver isso. De que o modelo Transformer, que é o algoritmo que as LLMs atuais utilizam, não seria suficiente para a gente conseguir atingir essa AGI. A gente precisaria descobrir alguma coisa nova. Descobrir algo que realmente desse esse salto para atingir essa superinteligência. Só que, bom, se esse cara aqui tá falando isso, ou ele é um bom marqueteiro e tá só tentando fazer a empresa dele se valorizar mais, ou ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. E pra ele tá vindo aqui no podcast do Lex Fridman e afirmar isso, bom, é interessante pelo menos pensar que isso talvez possa acontecer. Não é uma coisa completamente absurda. Ou esse cara aqui é completamente maluco, né? Mas assim, tem um outro ponto que ele comenta aqui, quando o Lex Fridman pergunta pra ele sobre o significado da vida após esse avanço das IAs, e que é bem curioso a resposta dele. Vamos ver o que ele disse aqui. A economia e a concentração de poder. Isso é, na verdade, o que mais me preocupa. Eu me preocupo em como podemos garantir que esse mundo justo alcance a todos. Quando as coisas deram errado para os humanos, muitas vezes foi porque os humanos maltratam outros humanos. Isso é, talvez, de certa forma, ainda mais do que o risco autônomo da IA ou a questão do significado. Isso é o que mais me preocupa. A concentração de poder, o abuso de poder, estruturas como autocracias e ditaduras, onde um pequeno número de pessoas explora um grande número de pessoas. Estou muito preocupado com isso. Só que esse comentário dele é um pouco curioso, porque, sei lá, recentemente aqui saiu uma matéria comentando que a Anthropic fez uma parceria com a Palantir, que é uma empresa que oferece serviços militares e de análise de dados para o governo americano, comentando que eles vão estar oferecendo modelos em segredo através de contratos com agências do governo. E isso aqui foi um comentário oficial da Anthropic, né? Não é nenhum rumor aí. Eles comentaram que eles vão estar disponibilizando o Claude 3 e o Claude 3.5 para o Departamento de Defesa americano, e que isso vai melhorar dramaticamente o poder de inteligência nas análises e no processo de decisão. E até nesse blog da Palantir, onde eles postam várias análises aqui em relação a, sei lá, estudos de avanço tecnológico e como isso pode ser aplicado para o Departamento de Defesa americano e, enfim, outras coisas. Eles publicaram essa matéria aqui. Os 11 elementos da dominância da IA americana. E eles comentam várias coisas aqui, é um post bem longo, na verdade. Mas o último ponto que eles colocam aqui, a 11ª, é exatamente a modernização do poder militar. E eles comentam que robôs com inteligência e armas, tanto no solo como no ar ou mar, ou até mesmo no espaço, se eles forem controlados por inteligências artificiais, isso vai permitir que eles aprendam e se tornem mais refinados nos combates em guerras. E que poderiam aprender capacidades ali meio que em tempo real.
e de uma forma exponencial. Então, que o desenvolvimento da IA militar seria realmente uma corrida, principalmente entre os Estados Unidos e a China, e que isso já começou. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque isso aqui é a postagem oficial do Palantir. Não é um rumor de alguém maluco postando isso na internet. Não, é o site oficial dos caras. Então, ao mesmo tempo que o Dario Amodei tá indo ali no podcast falando que ele tá preocupado com isso, com a concentração de poder, a empresa dele tá com contratos ali com o governo americano para aumentar o poderio militar envolvendo IA. E bom, pelos comentários que vocês postam aí nos meus vídeos, eu sei que muita gente tá preocupada com isso. Muita gente comenta desse lance de poderio militar e IA e o fim que a gente pode tá alcançando com isso. Os problemas que essa união pode causar. Mas enfim, era uma coisa que inevitavelmente ia acontecer, né? E nos resta esperar para ver qual que vai ser o futuro disso. Essa é a grande verdade. E bom, mudando de assunto, mas não mudando tanto, porque tem a ver também com o progresso tecnológico, é que, bom, Bitcoin aí atingiu a máxima histórica novamente. Aqui, quando eu tô gravando esse vídeo, Bitcoin está sendo cotada aí em $89 mil, tendo superado ali a máxima histórica que tinha acontecido aí alguns meses atrás, em março de 2024. Então, quando a gente olha o histórico do preço do Bitcoin aí no decorrer do tempo, o ativo está no seu valor máximo, superando aí em reais os 500 mil. Uma Bitcoin está valendo mais do que R$500 mil. O que é um valor realmente impressionante, né? E assim, talvez alguns de vocês tenham visto esse podcast aqui, né? Onde o Rubem Gonzalez foi lá e comentou algumas coisas sobre Bitcoin. Assim, não é nada científico isso daqui, mas é muito engraçado. Vamos assistir um pedaço dessa conversa aqui. Você não confia no Bitcoin? Claro que não. É a maior farsa do universo. Você acha que o Bitcoin é farsa? 100% farsa. 100%? Por que 100%? 100% farsa. Eu não estou dizendo que não é mau investimento, não. Inclusive, eu falo para quem... Olha, vou falar para vocês. Eu vou dar uma aqui. Até o Trump assumir, esse Bitcoin está uns $120 mil, tá? Pelo menos, uns 100, 120 mil dólares, pode ter certeza. Depois que ele assumir, eu não sei, porque aí há várias variáveis. O Bitcoin, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda que você tem... Não é uma moeda. É uma moeda? Não é. Não é uma moeda. Claro que é uma moeda. Não é uma moeda. Claro Uma moeda é um elemento de troca, de compra e de venda aceita universalmente. O Bitcoin ele tem todas as características do dinheiro descritas por todos os economistas, desde Aristóteles. Não tem. É fungível, é transportável, tem o mesmo tamanho, cocaína também é transportável. O mesmo preço em qualquer lugar. Cocaína e também tem o mesmo preço em qualquer lugar. Cigarro vale dinheiro na cadeia, não vale não? Vale. Então é o seguinte, o Bitcoin, eu quero dizer o seguinte, o Bitcoin, ele tem o que se chama valor psicológico. Valor psicológico? Valor psicológico. Valor psicológico. Enfim, é sempre engraçado ver o pessoal comentando sobre Bitcoin. É impressionante a polêmica que esse tema gera, né? E sempre quando chega nessa época que o preço do Bitcoin sobe, né, nesses ciclos econômicos, surge um monte de gente tentando acertar qual preço que o Bitcoin vai atingir. Se vai ser $90 mil, se vai ser $100 mil, se vai ser $200 mil, enfim. Porque é realmente uma coisa interessante, muita gente quer tentar acertar o preço, quer saber qual que é a hora de vender ou qual que é a hora de comprar. E eu lembrei aqui nesses últimos dias desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui ele foi gravado em 2018, numa apresentação. E esse cara que tá dando a palestra é o Thomas Lee. E sei lá, esse cara aí nesses últimos anos ele ficou bem popular, volta e meia ele tá falando na CNBC, naquele canal de televisão americana. Só que esse vídeo aqui, né, de 2018, é interessante porque ele faz algumas previsões e que quando a gente vai ver aí o que aconteceu nesses últimos 6 anos, parece que a gente tá nesse caminho. Então se a gente quer tentar acertar qual que é a previsão do preço do Bitcoin daqui 6 anos, é interessante ver quem que acertou essa previsão há 6 anos atrás. E sobre esse tema eu acho que esse aqui é um dos vídeos de ouro aqui na internet. Então vamos ver um pedaço aqui desse vídeo onde ele comenta um pouco sobre a previsão dele do preço do Bitcoin pro futuro. Lembrando que nessa época aqui, 2018, Bitcoin tinha atingido o pico ali de 17, 19 mil dólares. Mas nessa época aqui devia estar ali menos de 10 mil dólares. Mas olhem só o que ele comenta aqui. Mas aqui está o que eu acho que os millennials vão fazer. Lembre-se de que os millennials em breve terão $1 trilhão de fluxo de poupança. A ascensão do Bitcoin em 2016 coincide com os primeiros millennials entrando em seus anos de poupança mais ativos. Hoje, cripto, para cada $1 bilhão que entra, está se transformando em aproximadamente 25 bilhões de dólares de valorização. Se os millennials colocarem 10% de seu fluxo de poupança, $100 bilhões em criptomoedas, isso significa um aumento de 2,5 trilhões de dólares por ano. Então achamos que você pode acabar vendo o Bitcoin até o final do ciclo tão alto quanto $10 milhões por Bitcoin.
Então assim, né, o Thomas Lee ali tá dizendo que talvez no fim do ciclo, daqui a algumas décadas, Bitcoin pode estar valendo aí 10 milhões de dólares por unidade de moeda. Só que interessante que quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente dá um zoom nesse gráfico aqui, a gente vê que tá escrito ali, ó, 100k. E quando a gente olha mais ou menos quando que ele estaria prevendo ali que a Bitcoin estaria atingindo 100k, seria realmente ali em 2024 ou 2025 mais ou menos. E bom, Bitcoin tá agora valendo aí 89 mil dólares. Então enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é interessante ver essas análises passadas, ver quem que acertou essas análises pra gente conseguir prever o futuro de uma forma um pouco mais assertiva. Mas mesmo esses debates aí em podcasts nacionais são bem engraçados. No Brasil ainda não. Não, em Mas nem lugar vários- nenhum. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Sim, você tem vários- até- Não tem não. Você Não tem tem não. Só que a grande questão é, será que se a gente atingir uma AGI em 2026, 2027, por exemplo, será que uma AGI não conseguiria criar uma criptomoeda mais avançada do que o Bitcoin? Será que se a gente unir toda essa inteligência dessas inteligências artificiais, a gente não conseguiria chegar numa coisa melhor? Ou será que Bitcoin já é o suprassumo de uma unidade monetária que a gente consegue atingir como humanidade? Acho que essa é a grande questão. Se o avanço da IA vai conseguir criar uma coisa melhor, ou se a gente já atingiu isso com o Bitcoin. Talvez a grande ameaça do Bitcoin não seja nem, sei lá, governos banindo o negócio. Porque eu acho que isso não vai mais acontecer, depois que aprovaram os ETFs nos Estados Unidos aí nesse ano. Mas talvez a grande ameaça seja criarem alguma coisa melhor. E muito provavelmente se criarem alguma coisa melhor, vai vir dessas IAs aí que estão surgindo e que ninguém sabe o que vai acontecer. Só que se estão começando a usar essas IAs em armas militares, bom, talvez a gente nem esteja mais aqui para conseguir ver o que vai acontecer. Essa, infelizmente, talvez seja a grande verdade. Porque esse, infelizmente, talvez seja o nosso futuro. Esperamos que não.